Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma aula aqui no canal, resume aí, História de Pernambuco. Dessa vez vamos estar com uma proposta um pouco diferente. Vocês viram que nós terminamos todo o edital de História de Pernambuco aqui, né? Então fomos do primeiro ao último tópico do edital. E como ainda faltam 15 dias, na verdade nem 15 dias falta, né? Falta cerca de 11 dias, não lembro exatamente, não contei. Mas vamos dizer, faltam uns 11 a 12 dias para a prova. Para que a gente não fique ocioso de vídeos, enfim... É sempre bom a gente revisar alguns conteúdos que a gente já visualizou aqui no canal. O que é que eu pensei? Cara, vamos revisar em forma de mapas mentais. Trouxe alguns mapas mentais aqui e a gente vai revisando alguns pontos que são importantes para a sua prova. Vai ser um pouco mais objetivo a aula, se você quiser algo mais completo. Tem a aula teórica, onde tem toda a parte teórica que você vai precisar saber do conteúdo. Aqui vai ser um pouco mais objetivo, então posso deixar de falar algumas coisas em específico. Mas, como eu já te disse, se quiser algo mais completo, dá uma olhadinha lá no canal. Tem todo o conteúdo de história aqui de Pernambuco, beleza? Vamos revisar aqui em mapas mentais. Vem comigo aqui para o primeiro tópico do edital, que é ocupação e colonização. Contatos iniciais do europeu com o nativo local. Quando a gente está falando sobre isso, todo mundo está me ouvindo bem, né? Beleza. Quando estamos falando sobre ocupação e colonização, o que nós temos que entender é principalmente qual contexto histórico isso está inserido. Por que qual contexto histórico? Porque nada da história é por um acaso. Eu acho que já cansei de dizer nas minhas aulas que tudo na história acontece por um porquê, por um motivo. Então esse motivo se dá através do contexto histórico. Então qual que era o contexto histórico que estava inserido aqui? A questão da ocupação e colonização. Vem comigo aqui. Aí, beleza. Deixa eu ver. Se desse aqui fica mais legal. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aí, beleza. Aqui tá legal. Tá dando pra ver. Oi, Gabriel. Pode perguntar. Não sei se você levantou a mão sem querer. Mas acredito que foi sem querer. Então vem comigo aqui, ó. A chegada dos europeus, as grandes navegações, a chegada dos europeus aqui em Pernambuco está inserida no contexto onde nós chamamos de grandes navegações. O que é essas grandes navegações? Chegada dos europeus aqui, expedições marítimas e motivações econômicas. Portugal, antes da descoberta do Brasil, o objetivo era que chegássemos às Índias. Portugal, o objetivo era que chegasse às Índias. Porque nas Índias nós tínhamos as especiarias. E eram as especiarias que davam extremamente lucro para Portugal. Só que vai chegar um momento que essas especiarias não vão dar tanto lucro como antigamente. E Portugal vai precisar procurar uma alternativa econômica. Essa alternativa econômica surge no Brasil, que é com a ocupação e colonização aqui do território. A descoberta, por que descoberta entre aspas? A descoberta do Novo Mundo. A descoberta do Novo Mundo trata principalmente, porque o termo descoberta, descobrimento, tem aquela questão dos historiadores dizer assim, não foi descoberta porque já existiam os nativos aqui, nós já tínhamos povos indígenas que já habitavam o território pernambucano, os caetés, os tabajaras, enfim, diversas tribos indígenas que habitavam aqui o território pernambucano. Então, o termo descoberta... Cara, de novo, tô me atrapalhando, toma. Fecha a porta. O termo descoberta, ele é contestado por alguns historiadores, principalmente por quê? Porque, como é que já descobriu se já existia tribos indígenas aqui, se já tínhamos os caetés, os tabajaras e tudo mais. Depois, o outro ponto que nós temos a falar com a chegada dos europeus, o papel das monarquias europeias. Qual o papel de Portugal vai desempenhar aqui no território pernambucano? Vai ser um papel de colonizar e povoar. Por que Portugal surge o interesse de colonizar e povoar? Primeiro, como eu já te falei, as especiarias do continente asiático já não dava tanto lucro assim. Então, o que é que Portugal vai fazer? Portugal vai falar, não, preciso de uma alternativa econômica, então vou lá para o Brasil ocupar e colonizar. E também porque nós tínhamos outros reinos da Europa, dizendo assim, cara, o Brasil é legal, né? Que tal a gente invadir lá? Temos a França demonstra um interesse de colonizar o Brasil, temos a Inglaterra, posteriormente nós teremos a Holanda, mas vai ser bem mais para frente lá com as invasões europeias, mas principalmente França e Inglaterra. Existe até uma frase do rei Filipe XVI,
Luís XVI, não lembro exatamente. É um rei francês que ele fala assim: cara, eu tô procurando na Bíblia, eu tô procurando no Testamento de Adão, onde que ele divide o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E eu já falei essa frase aqui 1 milhão de vezes. Por quê? Ironizando a divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, que era dois reinos católicos. Ah, cadê no Testamento de Adão onde ele deixou o Novo Mundo entre Portugal e Espanha? Porque o Novo Mundo e o Brasil, consequentemente, que é a América entre si, ela foi dividida entre Portugal e Espanha, onde em 1493 eles vão se sentar e vão fazer a bula intercoétera. Então anota, 1493 nós temos a bula intercoétera. Só que Portugal vai dizer, não quero, que estabelecer que era 100 léguas, aí Portugal vai ficar nas negociações. Em 1494 nós temos o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas divide o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Beleza? Beleza. Então o papel da monarquia vai ser portuguesa em colonizar e efetivar esta colonização aqui em Pernambuco. Povos nativos encontrados aqui. Como eu falei lá no segundo tópico, a descoberta do Novo Mundo, descoberta entre aspas, porque já existia povos habitantes aqui em Pernambuco. Errado, erroneamente na sua prova, jamais marque na sua prova alguma alternativa ou alguma assertiva que afirme que existe uma homogeneidade das populações indígenas, das tribos indígenas. Não, meu aluno, anota. Cara, as tribos indígenas eram extremamente diversificada, heterogênea. O que é que significa isso? Enquanto uma tribo era, sei lá, canibal, no caso, comer gente viva, não significa que a outra tribo vai fazer isso. Os caetés eram antropofágicos, ou seja, eles faziam rituais para comer pessoas vivas. Não significa que os Tabajara também façam isso, que os Tupiniquis também façam isso. Cada tribo tem sua especificidade. Não significa que uma tribo faz isso, que todas as outras farão isso que eu falei, tipo, rituais antropofágicos. Já que eu estou falando de rituais antropofágicos, principalmente anota os caetés. Os caetés marcados por rituais antropofágicos, principalmente na morte do Pero Sardinha, que é o bispo Pero Sardinha, onde ele vai naufragar em Alagoas, só que na época não existia Alagoas, era tudo Pernambuco, vai naufragar lá e vai ser comido vivo pelos caetés. Beleza? Notou isso? Tranquilinho. Então, os povos nativos também tinham estruturas políticas e lideranças locais, ou seja, os povos nativos eram muito diversificados, tinha a diversidade, a estruturação do trabalho, a mulher cuidava dos filhos, enquanto o homem fazia caça, pesca e tudo mais. A mulher também, isso bem antes, né? A mulher vai fazer a questão do plantação e tudo mais, beleza? Beleza. Modos de vida e adaptação ao ambiente. Como essas pessoas, eles eram... Algumas tribos indígenas eram nômades. Rafael, todas as tribos indígenas eram nômades? Não. Pode ter a X determinada tribo indígena era nômades e outra não. Vai se você pesquisar, só que a banca não vai querer fazer isso. Ela vai dizer, todas as tribos indígenas eram nômades. Todas as tribos indígenas praticavam os rituais antropofágicos. Ou ela vai generalizar demais ou ela vai restringir demais. Ou nenhuma tribo indígena praticava, enfim. Você vai notar, quando você vai lembrar da minha voz na sua cabeça, dizendo assim, cara, isso aqui tá errado porque ele tá generalizando demais. Em regra, questão de história que generaliza demais ou que restringe demais, ela tende a estar errado. Rafael, eu vi uma questão que restringiu e tá correto. Falando em regra, tem as questões que são a exceção, que realmente, quando ela restringe, pode estar correta. Mas em regra, restringiu demais, ela tem tudo para estar errada. Beleza? Tranquilinho? Então, nós já falamos sobre o contexto histórico que está inserido essa ocupação e colonização aqui de Pernambuco. Vamos passar e falar sobre os primeiros contatos. Aqui eu tô mais pro lado aqui. Beleza, deixa eu ver se for. Beleza. Quais são os relatos e interpretações europeias? Por quê? O primeiro contato do português com o indígena, ele vai ser um pouco mais, principalmente aqui em Pernambuco, ele vai ser um pouco mais amistoso. Ele vai ser ali de uma troca, principalmente no escambo. Anota, termo importantíssimo para sua prova. Escambo era a troca de materiais que os índios desconheciam pelo pau-brasil. Rafael, você tá me dizendo que o índio era besta? A gente sempre tem aquela ideologia, né? Pô, os caras trocou um pedaço de... um espelho por um pedaço de madeira. Só que aí a gente está vendo de um olhar eurocêntrico, de um olhar
europeu, de ó, a gente é foda, o europeu é foda, e os tribos indígenas era tudo burro. Eles trocaram machado, eles trocaram espelho por madeira. Só que vamos olhar pelo indígena, vamos olhar pelo olhar do indígena agora. Tá eu aqui, tribo, sei lá, qualquer tribo, eu sou da tribo dos Caetés, que como povo vivo. Estou aqui em Pernambuco, chega Duarte Coelho lá de Portugal e fala assim pra mim, ó Rafael, eu tô com um machado aqui, ó, um machado afiado. Ela fala, machado? O que é isso, machado? Ah, é um negócio. Nossa, derrubei tudo aqui. É um negócio que se você pegar e enfiar na cabeça do outro, corta. Oxe, como é isso? Aí ele pega e pei na árvore. A árvore se despedaça. Eu, Caetés, eu olho assim e falo, cara, eu sou inimigo daqueles tabajara ali. Imagina se eu pego esse machado, tipo 300, e vá lá e corta a cabeça dele. Pô, não dá bom? Dá bom. Isso aí, a outra tribo indígena, o Tabajara, não vai ter conhecimento desse machado, não tem. As relações escambistas, as relações de escambo, nem sempre elas dizem assim, ó, o índio é burro, o índio tá trocando pau-brasil por uma coisa que ele nunca viu. Por quê? O português, tu quer pau-brasil, é? Ô, infeliz, ó, o que não falta é pau-brasil aqui na minha volta, toma, leva estudinho. Ah, machado? Não, isso aí que é isso não. Bazuca. Bazuca, tu dizendo assim, amor de Deus, uma bazuca. Caramba, eu nunca vi uma bazuca, não. Me dá uma bazuca aí e toma para o Brasil aí, leva lá para Portugal. É isso que tu quer? Leva lá para Portugal. Deu pra entender? Às vezes, esse olhar de escambo, a gente tá olhando, eu falei assim, meio na resenha, mas realmente, pessoal, às vezes o olhar escambo, olhando da visão europeia, a gente vai dizer, não, pô, o índio era muito burro, o cara trocava espelho, espada, machado pro pau-brasil. Só que a gente for olhar no olhar do índio, cara, o que não falta para o Brasil? Tome, filho, leva-se embora para Portugal, beleza? Então, esse primeiro contato vai ser um pouco mais amistoso aqui em Pernambuco, tá? Tô falando especificamente de Pernambuco. Outras capitanias vai ter, desde cedo, vai ter briga entre o capitão donatário e a sua e as tribos indígenas. Mas aqui em Pernambuco, Duarte Coelho teve uma relativa sorte e teve um contato um pouco mais amistoso ali, no primeiro momento. Então, as crônicas, as cartas, os desenhos vão ser tudo de um olhar do europeu. Tem a carta do Pero Vaz de Caminho, onde ele fala, o que a gente pode fazer aqui é salvar essa gente tá... Enfim, onde o Pero Vaz de Caminho vai dizer lá, não há ouro, nem prata, e o que a gente pode fazer, rei Dom João III. Anota, outra questão boa para sua prova também, para te confundir. Dom João III é o colonizador, Dom João III é o rei colonizador que vai colonizar aqui Pernambuco e o Brasil. Então ele vai retratar do olhar europeu. Então vai sempre colocar os índios ali em um sistema de inferioridade. A gente tem que salvar essa galera. Então todos os relatos da época é sempre no olhar europeu, porque era o europeu que escrevia e mandava para as cortes. Aquilo que eu falei do etnocentrismo, né, europeu, o choque cultural também. Então o choque é muito grande. Pedro Caminha, ele escreve lá na carta que, cara, se a gente andar nu, o que a gente pode fazer é salvar essas pessoas. Retratando o choque cultural, enquanto os europeus estavam lá com um escudaço. Imagina o cara com escudo em Recife. Meu irmão, calor infernal, e o cara desce de um barco lá com escudo. E o índio tá lá, peladão na natureza, muito massa. Então, o choque cultural é louco o que acontece. Então, vamos ter, sim, questão de opressão, de morte dos indígenas e tudo mais. Respostas dos nativos, a curiosidade e as estratégias de aproximação, resistências e conflitos iniciais. Aqui em Pernambuco, Duarte Coelho dá mais sorte, mas em outras capitanias, sim, nós vamos ter a questão do conflito do indígena ali. E mais para frente, em Pernambuco, sim, também vai haver esse conflito. E aquilo que eu falei, aliança e trocas com os europeus. A questão do escambo, vão formar certas alianças aqui em Pernambuco. Beleza? Vamos lá, vamos falar agora sobre o processo de ocupação. Cadê? Processo de ocupação de aqui de Pernambuco. Deixa eu ver se ficou. Beleza, que ficou bom. Vou colocar um pouco mais pro lado para ficar legal aqui na transmissão, na gravação. Beleza. Você poderia falar sobre o estanco? Poderia também. Anota aí, pode ter uma diferença entre o escambo e o estanco. O que é o estanco? O estanco era um privilégio que o rei de Portugal concedia a alguns nobres da coroa portuguesa para concessão de extrair o pau-brasil. Rafael, não entendi.
Eu, Dom João III, tô aqui em Portugal e chego para um cara que é bem famoso, que leva o nome da ilha, e é ele que fica o mais famoso nessa questão do estanque, que é o Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha. Fernando de Noronha chega lá, o rei chega para Fernando de Noronha e fala, era chamado de monopólio real. Isso. O rei chega para Fernando de Noronha e fala assim: Fernando de Noronha, vai lá para Pernambuco e tu pode fazer essa extração do pau-brasil. Então, Fernando de Noronha vinha aqui para Pernambuco, buscava aliança com alguns povos indígenas e extraía o pau-brasil. Isso é o que nós chamamos de estanco. Era a possibilidade, era uma concessão da coroa portuguesa para algumas pessoas virem aqui, até aqui, virem até o Brasil, extrair o pau-brasil. Isso é o que nós chamamos de estanco. Não confundir com escambo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Escambo é a troca entre o português e o indígena de pau-brasil por machado e tudo mais. O estanco é a possibilidade dele extrair o pau-brasil aqui, principalmente na figura do Fernando de Noronha. Dúvidas quanto a isso? Deu para entender? Qualquer dúvida pode deixar aí no chat, tá, pessoal? Então, falando sobre o processo de ocupação. Como será feito esse processo de ocupação aqui em Pernambuco? Principalmente vai se pautar no sistema de capitanias hereditárias. A partir do ano de 1534, Dom João ele vai estabelecer as capitanias hereditárias para efetivar a colonização aqui de Pernambuco. Beleza, Rafael? Beleza, entendi. Por que ele faz isso? Porque as capitanias hereditárias já tinham já tinham logrado êxito, principalmente nas ilhas de Açores, Madeiras e Cabo Verde. Alguém abriu o microfone, acho que foi sem querer. Já tinham logrado êxito nas ilhas oceânicas de Açores, Madeiras e Cabo Verde. Então, eles tinham uma certa experiência já com a questão. Eu tô me ouvindo, eu tô ficando louco. Não sei se alguém tá abrindo o microfone. Mas enfim, ele já tinha uma certa experiência nas ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde, como eu falei. E por isso ele vai vir aqui para Pernambuco e fazer a questão do estabelecimento das capitanias aqui. Beleza? Beleza, vamos lá. Cadê? Estabelecimento de colônias, estratégia de conquista e domínio territorial, fundação de cidades e fortaleza, implantação da administração colonial. Quando eu estou falando de implantação da administração colonial, nada mais é do que as capitanias hereditárias. No ano de 1534, Dom João estabelece as capitanias hereditárias, como dizer assim, nós iremos colonizar o Brasil e, consequentemente, Pernambuco no sistema de capitanias hereditárias. Vamos fundar cidades e fortaleza. Aqui, quando eu estou falando de Pernambuco, nós temos a fundação das vilas, que é diferente. As duas primeiras vilas são Igaraçu e Olinda, que são fundadas aqui em Pernambuco. Estratégia de conquista e domínio territorial. As estratégias de domínio para efetivar a colonização. Porque lembra que eu falei que tinha franceses, corsários franceses querendo invadir aqui Pernambuco e o Brasil, a Inglaterra também, porque ficavam puto com a questão do Tratado de Tordesilhas, dizendo, cadê o mundo tá dividido entre Portugal e Espanha, onde é que eu fico nessa brincadeira? E a resistência nativa, obviamente, vai acontecer. Por quê? Se você está aqui na sua casa agora, e chega alguém, bate agora e faz... E aí, mano, descobri a tua casa, viu? A tua casa agora é minha. Fala, oxe, como é? Aí tu vai aceitar de boa? Não, os indígenas também não aceitaram de boa. Então vai ter guerra, vai ter tiro, porrada de bomba entre os portugueses e o indígena. O indígena tá tendo a sua terra tomada à força, porque os portugueses é assim, agora isso aqui é meu, irmão, agora isso aqui é meu, dá teus pulos. O índio vai dizer, não, como assim, isso aqui é meu, a gente vai lutar. Perde, provavelmente perde, vão lá para o sertão. Depois nós teremos a Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros foi retirada do edital da PMPE, tá? Não pode vir nenhuma questão tratando sobre Guerra dos Bárbaros e ela estando correta. Se tiver, a gente pugna. Beleza? Levante-se guerra contra os colonizadores, coalizões intertribais contra os invasores, estratégias de sobrevivências culturais. E são diversas coisas que as populações indígenas vão fazer para resistir a essa ocupação e colonização de Duarte Coelho e da capitania de Pernambuco. Beleza? Fechamos aqui o processo de ocupação e colonização. E quais as consequências ao longo do prazo aqui para o Brasil que esse conteúdo traz? Vamos lá. Impactos demográficos.
epidemias e catástrofes populacionais. O que significa isso, Rafael? Cara, o europeu, o português, ele vem aqui para o Brasil. Eu vou falar Pernambuco, mas entenda como Brasil, tá? Quando eu falar Brasil, entenda Pernambuco. Mas ele chega aqui em Pernambuco com um monte de mazela. Por quê? No período da Idade Média, lá na Europa, ocorreu o quê? Ocorreu febre amarela, enfim, febre tifoide, enfim, são doenças onde os indígenas não tinham anticorpos. Tem alguém aqui da área da saúde? Não tem? Com certeza, porque aqui só tem gente inteligente. Então o pessoal da área da saúde vai saber que, cara, é importante que você tenha anticorpos. Por que a gente, quando pega uma gripe, a gente não morre igual o pessoal antigamente? Porque a gente adquiriu anticorpos. Porque, posso estar falando água? Posso estar falando água? Então desconsidere, mas tipo, porque ao decorrer do tempo, com a vacina, a gente abaixou um pouco não, abaixou bastante a questão de mortes por Covid, porque a gente adquiriu anticorpos contra o Covid, beleza? Então, quando os europeus chegam aqui, os indígenas não eram vacinados, os indígenas não tinham anticorpo contra as mazelas trazidas pela Europa e pelos portugueses, cara. Morreu muito índio por causa dos europeus. Tem tribos que não chegaram a deixar registro nem nada, simplesmente porque eram devastados aqui e morria muita gente por causa dos europeus, beleza? Deslocamento forçado dos povos, isso é importante você notar, porque quando Portugal bate os pés aqui no Brasil, vamos ter os índios vão retroceder, eles vão para o interior da colônia, ou também para o sertão. Os portugueses, em um primeiro momento, eles vão ficar concentrados no litoral e os indígenas vão correr para os interiores, o que vai fazer um deslocamento forçado desses povos indígenas. Mistura étnica e formação de novas identidades, óbvio. Nós teremos a mistura do negro com o senhor do negro com branco, do branco com negro, do branco com indígena, do indígena com negro, enfim, várias transformações em nossas sociedades, que é o que nós chamamos de mistura étnica. Beleza? Adaptações culturais, ou seja, as adaptações e resistências culturais. Como eu falei, cara, adaptações, lá na frente eu falei sobre a herança afro, temos também as questões da herança do indígena, a tapioca nada mais é que, pô, uma tapioquinha é bom demais, cara. Uma tapioca é uma questão de uma herança indígena e tudo mais. Sincretismo religioso e linguístico, legados históricos dos povos culturais e sistema de trabalho, blá, 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 blá. Pronto. O que eu tenho para falar sobre esse tema é isso. Rafael, como que pode vir? Vamos aqui, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, tá? Aqui, como que pode vir uma questão tratando sobre ocupação e colonização? Como é que você aposta que viria alguma coisa? A questão pode abordar várias coisas, que fica até de forma impossível de dizer assim, não, provavelmente a banca vai adotar isso. Mas o que é que ela pode vir? Ela pode vir tentando te confundir, a questão de dizer que todas as tribos indígenas eram homogêneas, onde na verdade era heterogênea e cada tribo tinha sua peculiaridade. Ela pode vir tratando sobre, deixa eu ver, questão das capitanias hereditárias, a quantidade, quantos donatários e tudo mais. Isso aí não tem muito o que fazer, tem que decorar. Ela pode vir tratando a questão do porquê que a capitania de Pernambuco prosperou. Legal, essa aqui é legal. Quais foram os fatores que fizeram com que a capitania de Pernambuco prosperasse perante ao processo de colonização do território? O solo de massapê, o clima tropical úmido. Ela pode vir falando também questão de Duarte Coelho. Ó, a prova de 2018 veio falando da questão da Dona Brite de Albuquerque, que na ausência do capitão Donatário Duarte Coelho, era ela que ficava à frente da capitania de Pernambuco. Ele pode vir falando que Duarte Coelho ele veio com toda a sua família. Igual, alguém já deve ter respondido alguma questão em algum simulado que ele traz isso, ó. Um dos fatores que a capitania de Pernambuco vingou foi por causa disso. E isso é o quê? Cara, Duarte Coelho veio, trouxe a família toda, trouxe cunhado, trouxe a filha, trouxe a mulher. Enfim, ele traz a reca toda, ele vem com todo mundo aqui para Pernambuco. Ele também tinha a possibilidade de trazer navios, ele tinha recursos para fazer seus navios próprios.
Enfim, diversas outras coisas. Então, é infinita as formas que a banca pode abordar isso. Pega esse aulão de revisão. Rafael, não me senti seguro ainda com esse aulão de revisão. Vai para a parte teórica lá, aula 1 do nosso curso de história aqui. Dá uma revisada, dá uma notada, responde questões, que é importante você saber como esse tema pode ser cobrado em prova. Beleza? Curte, comenta, compartilha, manda no teu grupo de amigos e tamo junto. Valeu!